eu fazia assessoria jurídica para produtores rurais que eles deviam para bancos. Então, a minha habilidade, eu tive que me especializar em derrubar leilão, tá? Ou seja, Olha só. conhecer todos os detalhes de um leilão para derrubar. Melhor forma para ficar especialista. Porque aí tem que achar falha. Aham. E aí eu ficava achando falha para derrubar o leilão, para dar tempo de revisar as dívidas e reduzir as dívidas. Fiz isso por anos. E depois eu vi que o negócio era bom, mas eu fazia isso muito com fazendas, né? Aí eu vi, nossa, mas leilão 50% do valor, e tinha fazenda lá de milhões, sabe? O pessoal entrava na fila para comprar. Teve uma fazenda lá indo a leilão por 100 milhões de reais. Nossa. E tinha um monte de gente querendo comprar isso lá na Bahia, em Barreira, sabe? O cara me ligou desesperado para derrubar o leilão, né? Que o pessoal ia comprar a fazenda dele. E a gente conseguiu ir para lá, derrubou, viu falhas, aquelas coisas todas. Aí eu vi, ó, esse negócio é bom, mas 50% do valor, né, e tal. Aí eu comecei a comprar imóveis para mim. Então, fica fácil de observar. Bom, se eu fosse derrubar esse leilão, o que eu olharia aqui? Não encontrei nada, tá seguro. Exatamente. Aí é no detalhe. Minha especialidade era derrubar leilão. E aí, depois eu comecei a comprar, para mim, mais apartamentos, né? Coisas assim. E aí, começou a aparecer... Investindo pra si mesmo. Exatamente. Aí começou a aparecer gente interessada. Você tá comprando? Aí eu comecei a também, né, fazer para clientes meus. E no final eu acabei mudando de lado, né? Eu acabei agora só trabalhando com essa questão de arrematar imóveis. Olha, doutor, o que não pode é trabalhar dos dois lados simultaneamente. Que aí a nossa ordem nos proíbe. Fora isso... Exatamente, outra coisa. A grande vantagem é que a gente, como advogado, a gente não casa com o processo. Então, por exemplo, eu entrava com aquela revisão de dívidas bancárias, de produtores rurais, dívidas enormes, aquelas coisas todas. Era processo de 20 anos. Até esses dias eu estava com um processo, ainda tem o processo rodando. Agora, no leilão, não. Nosso cliente não é parte do processo. Então, a gente pega o processo no final, né? Onde vem a expropriação. Chega ali, arrematou, acabou o assunto, parte pro próximo. Verdade. Então, até pra gente, como advogado, é muito melhor atuar. Passa um ano, você pede pra se desinscrever das intimações, dar tchau pra aquele processo. Exatamente. É uma paz gigantesca. Outros advogados vão entender o nosso sentimento. Então, a gente fala assim, a gente não casa com o processo. Tanto é que hoje eu tenho, por exemplo, um curso especializado só para advogados. A gente tem muitos alunos advogados. Ó, melhor você trabalhar por aqui, né? Porque eu trabalhar com leilão, que você não casa com o processo. E a gente tem também, né? Um outro é só para investidores, né? Como é que você compra imóveis em leilões com segurança? Então, assim, nesse tempo todo aí de mais de 20 anos, muita coisa a gente aprende na prática, tá? Não é assim, se você for olhar livros... né? Você não vai saber resolver problemas. Não, por exemplo, você vai arrematar um imóvel que é de direitos, né, sobre o imóvel. Tá, mas se você é direito, se não tiver lá, por exemplo, o contrato, né, do cara da matrícula, que o proprietário da matrícula para o executado, você vai arrematar o imóvel e não vai conseguir transferir. Em razão da continuidade negocial. Então, quer dizer, onde que está escrito isso no livro? Não tem escrito lugar nenhum. A gente aprende o quê? Fazendo. Aí, quando eu peguei um caso desse, que eu falei, como é que resolve esse negócio? Não está escrito lugar nenhum. Aí a gente começa a conversar com o juiz, não tem jurisprudência. Então, assim, o mundo dos leilões é um negócio maravilhoso, né? E surpreende. Mas você tem que estar atento aos detalhes. Tem muita coisa lá que você fala assim, poxa, por que o cara se enrolou com esse processo? Aí tem coisas que a lei resolve, tem coisas que não, que o advogado tem que resolver. A gente cria jurisprudência, não é o juiz. Aí você começa a trazer, né, dentro de princípios, né, as soluções para esses casos aí. E o leilão tem muito disso, bastante. Verdade, doutor, concordo. Inclusive, o doutor mencionou a questão dessas surpresas, né? Que você não sabe muito bem. Você pode ter estudado muito, pode ter feito vários cursos, ter sido um aluno na faculdade. E às vezes não é nem só pelo raciocínio que você vai encontrar a solução. É realmente a experiência, às vezes, vivenciar ali. Às vezes a resolução não é óbvia. Exato. Também, né? É um que sabe, que conta pro outro que sabe o que dá certo. É importante isso daí, por exemplo, hoje acontece muito, por exemplo, eu até gravei um vídeo explicando sobre isso. A pessoa que compra, o pessoal não participa desse tipo de leilão judicial.
É aquele leilão judicial, geralmente de condomínio, de IPTU, dívidas, mas o imóvel tem uma alienação fiduciária. Né? Aí até uma vez um cliente mandou, falou, nossa, esse imóvel aqui tá uma maravilha e tal. Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Aí quando eu olhei, você viu que tem uma alienação fiduciária? Ele falou, mas aí com o valor da arrematação paga, né? Eu falei, não paga não. Falei, mas como? Não? Tá escrito no edital isso? Não, porque a lei é o seguinte, se são direitos, o executado não é dono do imóvel. Então, o imóvel não pode ser a leilão. O que você está comprando aí são direitos, não é o imóvel. Significa que o saldo devedor do financiamento, você que vai pagar. E quanto é o valor? Aí ele foi fazer a conta, sai mais caro do que o valor do imóvel. E o cara achou que era uma excelente oportunidade. Ou às vezes fala assim, poxa, e se eu assumir esse financiamento, eu pego as parcelas para mim e continuo pagando, né? Então, mas na verdade o banco... o banco vai pedir a quitação. Exatamente. Vai pedir a quitação. E é difícil conseguir isso, tá? Porque primeiro que aquele financiamento que existia, você é direito personalíssimo, acabou, passou. E aí se você chega com pedido de financiamento pro banco, pelo menos na minha experiência, às vezes que isso aconteceu, não foi fácil. E o banco pode negar, você tem que ir lá e tem que quitar. Sim, você quita para até fazer um novo financiamento depois e tal, né? Mas se for judicial, você vai ter que pagar primeiro, porque o banco não vai emprestar dinheiro para você no leilão judicial sem a quitação do imóvel. Ele vai querer primeiro alienar o imóvel para depois liberar o crédito. Então aí fica difícil. Mas no extrajudicial, beleza, dá para fazer, porque o próprio banco está fazendo, né? Com os imóveis dele. Então, assim, tem muita... Às vezes não tem nem o banco no processo, né, doutor? Falando o saldo devedor. Já aconteceu isso com o doutor? Então, demais. A maioria não tem. Agora, quando o juiz é bom, ele vai pedir. Informe qual é o saldo devedor. E vou te falar mais, hein? É difícil você encontrar um juiz que entenda dessa situação. Difícil. Né? Porque o correto seria, se o executado não é proprietário do imóvel, ele tem os direitos sobre o imóvel, significa que ele não está na matrícula do imóvel, ok? Só é dono quem está na matrícula do imóvel. Então, quem está na matrícula do imóvel, ainda que ele tenha até quitado, mas ele não transferiu, então ele tem lá um compromisso de compra e venda, um contrato. Mas ele não está na matrícula, ele não consta na matrícula. Então, nesse caso aí, o que pode ser levado a leilão são os direitos dele. E os direitos dele não às vezes, o valor do imóvel, dependendo quanto que ele pagou do imóvel. Se ele pagou 100%, ok, então ele tem 100% do imóvel. Agora, no caso de uma alienação fiduciária, ele não quitou. Então, quanto que ele pagou? Dificilmente você vai ver um juiz que diz o seguinte, pede para o banco apresentar nos autos quais foram as parcelas pagas, quanto isso representa do imóvel e leva a leilão os direitos, não é o imóvel. Difícil você ver isso. A maioria leva os direitos e põe o valor do imóvel lá, da avaliação total do imóvel. Mas os direitos não são 100% do imóvel, como é que avalia pelo valor de 100%? Você entendeu? Então, muita gente às vezes fala, como é que aí fica... Né? Não entende. O juiz mesmo não entende, imagina um investidor. Com certeza. Entendeu? Então tem que ter uma boa assessoria ou ele aprender a fazer, né? Mas há questões jurídicas, ele vai ter que ter um bom advogado, alguém que tenha prática nisso daí.